Saudações, queridos amigos e colegas buscadores da verdade. Hoje, nos aprofundamos em um mistério que cativou o coração dos crentes por mais de um século, o terceiro segredo de Fátima. Esse segredo enigmático, ainda envolto em segredo, carrega dentro dele uma mensagem de urgência divina, chamando-nos para despertar nossos corações e mentes para a verdade espiritual que transcende o tempo e a história. Suas revelações possuem o poder de moldar nossa compreensão da fé, instando-nos a refletir sobre o plano divino que orienta a humanidade por meio de ensaios e triunfos. A história de Fátima começou em 1917, em meio às colinas serenas de Portugal, durante um período de grande turbulência. Em 13 de outubro daquele ano, 3 humildes filhos de pastor, Lúcia dos Santos, Francisco e Jacinta Marto, esclareceram a aparência milagrosa da Virgem Maria. Essa visita celestial, marcando o culminar de uma série de aparições, concedeu a eles 3 segredos divinos, mensagens que ecoariam através das gerações. O primeiro segredo, que Lúcia revelou, pintou uma visão aterrorizante do inferno, um lembrete gritante das eternas consequências do pecado. Nas imagens vívidas, as crianças viram almas chorando envolvidas em chamas, sofrendo um aviso sobre a gravidade do pecado e a necessidade do arrependimento. Foi um chamado poderoso para se afastar da maldade e abraçar o caminho da salvação. O segundo segredo, revelado em 2 partes, ofereceu um vislumbre profético no futuro. Ele predisse o impacto devastador da guerra e a ascensão das ideologias ateístas, que devastariam nações e corações. A mensagem da Virgem Maria foi um chamado à oração, à consagração e à conversão de almas. Ela instou a humanidade a buscar refúgio em seu coração imaculado, a nos proteger das trevas espirituais que ameaçavam engolir o mundo. Com o passar dos anos, Lúcia, que sobreviveu a seus companheiros, carregava o peso dessas revelações, vivendo um tempo de grande sofrimento e dificuldades. Francisco e Jacinta foram tomados por doenças, deixando Lúcia para testemunhar o desenrolar das profecias sozinha. No entanto, apesar de sua solidão e do profundo fardo que ela carregava, Lúcia permaneceu fiel, seu coração ancorado na verdade das mensagens que ela havia recebido. Mas foi o terceiro segredo de Fátima que permaneceu velado em mistério por muitos anos. Seu conteúdo se tornou objeto de intensa especulação e intriga. Foi uma previsão de um evento apocalíptico, ou continha significados ocultos mais profundos, que apenas alguns podiam entender completamente. Durante décadas, a Igreja retribuiu a revelação completa, levando a muitas teorias. Alguns acreditavam que prediceu uma tentativa de assassinato, enquanto outros sugeriram que era um aviso de conflitos internos dentro da própria Igreja. Qualquer que seja a natureza do terceiro segredo, uma coisa permanece certa e fala da urgência de nossa preparação espiritual. Isso nos chama para reconhecer os sinais dos tempos e voltar a Deus com total arrependimento. A mensagem da Virgem Maria, embora velada em mistério, é um apelo para entendermos a gravidade de nossas escolhas e a necessidade de fé e unidade diante de ensaios espirituais. À medida que refletimos sobre o terceiro segredo e as profundas mensagens dadas aos filhos de Fátima, lembremos nossa responsabilidade coletiva de buscar santidade, afastar-se das forças do mal e consagrar nossas vidas ao Imaculado Coração de Maria. O mundo pode estar no caos, mas através da oração, arrependimento e luz do amor divino, podemos navegar pelas águas tempestuosas à frente. Vamos abraçar a mensagem de Fátima, confiando que a Virgem Maria nos guiará e nos protegerá enquanto seguimos o caminho da fé, esperança e amor. A revelação dos segredos de Fátima foi um evento importante, se desenrolando em 2 partes distintas. A primeira parte falou da terrível profecia de uma guerra devastadora, que muitos acreditam que prenunciaram o surto da Segunda Guerra Mundial. A segunda parte do segredo, no entanto, levou uma urgência espiritual ainda mais profunda, no apelo da Virgem Maria à consagração da Rússia ao seu coração imaculado, a fim de interromper a continuação da guerra e impedir a propagação da ideologia perigosa do ateísmo comunista. Uma parte intrigante dessa profecia é a misteriosa luz desconhecida, que alguns se vincularam à estranha aurora boreal vista na Europa em janeiro de 1938. A irmã Lúcia, uma das videntes, interpretou essa luz como um sinal do conflito iminente, embora ainda existe um debate em andamento e interpretações diferentes sobre o significado exato deste evento.
A mensagem da Virgem Maria era clara: para evitar mais destruição, a Rússia deve ser consagrada ao seu coração imaculado, e a nação deve se converter ao cristianismo. Esse apelo à renovação espiritual foi urgente e profundo, pois a Virgem Maria procurou impedir a disseminação do ateísmo e do comunismo, o que teria consequências de longo alcance para a humanidade. Apesar da trágica perda de Francisco e Jacinta para a gripe espanhola, a irmã Lúcia permaneceu firme em sua missão, dedicando sua vida a Cristo e se tornando a guardiã dos segredos revelados pela Santa Mãe. A irmã Lúcia, sobrecarregada pelo peso dessas revelações, enfrentou anos de turbulência interior enquanto compartilhava a mensagem da Virgem Maria com o mundo. Ela sabia que o destino da humanidade dependia de um despertar espiritual, um retorno à fé e devoção a Deus. Como figuras-chave como o exorcista Gabriele Amort, o Papa São Pio X e o Padre Malachia Martim entenderam a gravidade da mensagem, eles também se sentiram compelidos a alertar o mundo e despertar almas de sua indiferença. O terceiro segredo de Fátima, envolto em mistério por décadas, provocou muita especulação. Alguns o interpretam como um aviso profético da tentativa de assassinato fracassado ao Papa João Paulo II, mas as perguntas permanecem sobre o verdadeiro significado e realização deste segredo. O Papa Bento XVI alertou que a reivindicação da profecia de Fátima havia sido totalmente realizada seria um erro, sinalizando que todo o seu escopo pode ainda não ter se desenrolado. O atraso no lançamento do terceiro segredo até o ano de 2000 intensificou apenas especulações. Muitos se perguntaram por que o Vaticano escolheu esperar tanto tempo para revelá-lo. Algumas teorias sugerem que o terceiro segredo continha revelações perturbadoras sobre apostasia e corrupção dentro da Igreja, o que poderia ter abalado a fé de muitos crentes. A divulgação pública do terceiro segredo em 2000 sugeriu temas sombrios e preocupantes. Os documentos que o acompanham, escrito pela própria irmã Lúcia, continham declarações impressionantes. Em uma dessas passagens, a irmã Lúcia descreveu ver a imagem de um falso papa e uma sombra lançando sua influência sobre a Igreja. Desde então, os estudiosos debateram o significado dessas palavras, com alguns especulando que Lúcia estava alertando sobre uma infiltração dentro da Igreja, ou talvez prenunciando um tempo de grande julgamento e sofrimento pelos fiéis. A pesquisa sobre esses documentos descobriu que existem duas versões separadas do terceiro segredo, um documento de 4 páginas tornado público pelo Vaticano e um documento de 1 página contendo palavras diretas da Virgem Maria à irmã Lúcia. O segundo documento permanece oculto do público até hoje, alimentando especulações em andamento sobre o verdadeiro conteúdo da parte final da profecia. À medida que continuamos a testemunhar eventos que se desenrolam em nosso mundo, as mensagens de Fátima, embora inicialmente compartilhadas há muitas décadas, continuem a ressoar poderosamente. O aviso permanece tão relevante hoje como foi quando revelado pela primeira vez. O mundo enfrenta desafios que exigem preparação espiritual, fé renovada e devoção inabalável. Através da intercessão da Virgem Maria e um retorno à verdade de Deus, a humanidade pode enfrentar a escuridão pela frente com esperança e força. O terceiro segredo de Fátima provocou profunda reflexão e agitou várias interpretações ao longo dos anos. A visão de um bispo vestida de branco, atingida por tiros, tem sido frequentemente ligada à tentativa de assassinato de 1981 no Papa João Paulo II, que ocorreu em 13 de maio, o mesmo aniversário das aparições de Fátima. Enquanto muitos fizeram essa conexão, o Vaticano incentiva uma visão mais ampla do significado do segredo, pedindo-nos a ver a visão não apenas como uma profecia de um evento específico, mas como um símbolo de martírio e o sofrimento da Igreja no mundo moderno. Essa visão nos chama a refletir sobre um nível mais profundo, explorando temas de fé, sacrifício e resistência espiritual em tempos de julgamento e perseguição. A imagem de um martírio duradouro do Papa pode apontar uma crise mais profunda e duradoura dentro da Igreja, simbolizando um momento de fratura não apenas para o Vaticano, mas para o mundo em geral. Nesse contexto, a profecia se torna uma previsão de um evento catastrófico singular, mas um convite para se envolver na contemplação da verdadeira essência da fé e da espiritualidade. Uma figura controversa emerge desse mistério, o de um Papa Anticristo. Em vez de criar divisão, essa figura nos desafia a enfrentar o núcleo de nossas crenças, empurrando-nos a uma compreensão mais profunda do que significa estar conectado ao sagrado. No mais sombrio das profecias, no entanto, há luz.
Essa luz está enraizada na crença inabalável de que a esperança suporta, mesmo nas circunstâncias mais esmagadoras. As palavras de Jesus a Pedro: Você é Pedro, e sobre esta rocha eu construirei minha igreja, e os portões do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16h18, continuam sendo um fundamento de verdade inabalável. Através de todos os julgamentos e tribulações, a igreja permaneceu firme, com o triunfo final da verdade e o amor divino sempre no horizonte. A Virgem da Mensagem de Fátima incluiu um apelo à oração e arrependimento, pedindo aos filhos que orem diariamente o rosário para evitar guerra e perseguição. Durante a aparição final, ocorreu o milagre do sol, testemunhado por 70.000 pessoas, um evento milagroso que consolidou ainda mais a fé na mensagem de Fátima. Este evento, em sua dramática demonstração de poder divino, reafirmou a importância da devoção a Nossa Senhora e da necessidade urgente de oração. Hoje, Fátima continua sendo um ponto focal de devoção, desenhando peregrinos de todo o mundo para o Santuário de Fátima. Este lugar sagrado continua a inspirar milhões a responder ao chamado de Nossa Senhora à oração de paz e reflexão sobre as mensagens confiadas aos 3 pastores. Os próprios pastores, vestidos de azul, reconheceram que a cura de um mundo quebrado só poderia vir da adesão à mensagem de Maria e à prática diária do rosário. A devoção a Nossa Senhora de Fátima só ficou mais forte com o tempo, permanecendo central para a vida de milhões de católicos em todo o mundo. À medida que avançamos em um futuro incerto, a mensagem de Fátima continua sendo um farol de esperança e força espiritual. Vamos continuar a homenagear o chamado e a confiança de Nossa Senhora no poder da oração, enquanto enfrentamos os desafios de nosso tempo. Obrigado por assistir a este vídeo. O que você acha dessa mensagem poderosa? Por favor, deixe um comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever e clique no sino para notificações sobre atualizações futuras.